As últimas semanas foram extremamente voláteis para o mercado de criptomoedas, com o Bitcoin rompendo novas máximas históricas e depois tendo a maior liquidação da sua história, com mais de 19 bilhões de dólares limpados do mercado. E aí surge a questão: será que nós batemos o topo deste ciclo ou ainda tem gás neste tanque? Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Ao longo desse vídeo eu quero trazer duas linhas de pensamento diferentes aqui para vocês. Uma é a tese de longo prazo que eu espero para o Bitcoin ao longo dos próximos anos, e a outra é a tese mais de curto prazo, o que eu acho que pode acontecer dentro dos próximos meses, certo? Então, primeiramente, falando sobre a tese de longo prazo, a gente segue firme e forte por aqui no nosso debasement trade, certo? O que seria isso? Cara, é a aposta no colapso da confiança no dinheiro fiat, a confiança no dólar, no real, no euro, o dinheiro inflacionário, o dinheiro controlado por governos que tem cada vez mais ao longo dos anos perdido o seu valor, e a gente tem visto já um movimento há muito tempo das pessoas saindo do dinheiro fiat, saindo do dólar, não só pessoas, mas bancos centrais, outros países, e migrando para dinheiro real, dinheiro que tem valor, um dinheiro escasso, como por exemplo o ouro, né? Então esse gráfico nos mostra que desde 2017 houve uma grande inversão nas reservas em dólares e títulos de dívida do governo para a corrida para o ouro. E a gente tem visto aí, né, uma alta massiva no preço do ouro. Então só nos últimos meses ele já fez mais de 95%, praticamente dobrou o seu valor, rompendo máximas históricas atrás de máximas históricas, já acima da casa dos 4.300 dólares. E isso daqui reforça muito essa nossa tese, né? Essa fuga do dólar e a corrida para ativos escassos, ativos seguros, como o ouro. E é claro, o Bitcoin entra nessa corrida como o novo ouro digital, um grande candidato ao ser o substituto do ouro. E todas as vezes que a gente vê este movimento no ouro, a gente costuma ver logo na sequência este movimento no Bitcoin, certo? Então, conforme o ouro sobe, depois o Bitcoin costuma ter também a sua pernada de alta, certo? A gente viveu uma grande pernada de alta no ouro nos últimos tempos, enquanto o Bitcoin tem vindo andando mais de lado, né? Então, se você olhar a performance deles desde março, abril ali mais ou menos, o Bitcoin veio numa subida mais tímida e ficou lateralizado, enquanto o ouro deu uma disparada gigantesca. O que nos indica até que no curto prazo o Bitcoin poderia acompanhar esse movimento do ouro, mas no longo prazo também reforça muito que ele deve acompanhar esse movimento do ouro, na minha concepção, certo? Além disso, tudo que a gente vem falando aí nas últimas semanas sobre a adoção institucional, a demanda de grandes empresas pelo Bitcoin cada vez maior, se olhar 2024, 2025, que ainda nem acabou, cara, os institucionais estão acumulando aos poucos. A demanda governamental, a gente trouxe na semana passada o pessoal dos ETFs da Bitwise falando que os fundos soberanos de diferentes países estão querendo comprar Bitcoin aí na surdina, né? Então eles estão começando a acumular esses países e todo mundo está entrando nesse trem, está entrando neste trade. Que trade? O debasement trade, né? O fim da confiança no dinheiro fiat e a corrida por ativos escassos, por ativos que guardam valor ao longo do tempo, como o ouro e como o Bitcoin. Na semana passada a gente falou aí do Fundo Soberano de Luxemburgo e vários outros países que estão começando a acumular Bitcoin, certo? Além do que, agora já puxando um pouco mais pro curto prazo, né? Eu sinto que a gente ainda não viveu grande euforia no mercado, aquele sentimento, cara, eufórico de muita ganância, todo mundo, cara, desesperado, máximas históricas, na verdade não, a gente ainda não bateu isso daqui no nosso termômetro de medo e ganância, e bateu, na verdade, depois dessa grande liquidação, né, um ponto de extremo medo dentro do mercado cripto, que muitas vezes acaba apontando bons momentos de compra, tá? Então isso já puxando um pouco mais para o curto prazo. Qual que é a minha tese aqui, né? Para o longo prazo, eu sigo com a minha estratégia forte do DCA, certo? Inclusive, hoje mesmo, ontem, mais ou menos aí, né, às 20 horas, a gente postou um vídeo aqui no canal sobre o que é a estratégia do DCA e como aplicar. É você ir comprando um pouco de Bitcoin ao longo dos meses, ao longo das semanas, ao longo do tempo, sem se preocupar no preço que ele está. Você está jogando o jogo do longo prazo e você está se protegendo, comprando o seu bot salva-vidas do colapso, né, da desvalorização do dinheiro fiat. Então nessa tese eu sigo firme e forte, tem meu Bitcoin que eu não mexo e que eu vou segurar ao longo dos próximos anos, porque eu acredito que ele vai se posicionar como um novo ouro digital, ele vai chegar perto aqui, alcançar, até ultrapassar mais pra frente o market cap do ouro, e para ele fazer isso seriam mais de 10 vezes de valorização. Então, cara, esse é um trade que eu não saio, é o meu trade de longo prazo. Agora, no curto prazo, se a gente começar a funilar para o que está acontecendo agora, sim, a gente tem esta questão que eu trouxe para vocês, que a gente ainda não viveu esse grande sentimento de euforia. No máximo, quando o Trump foi eleito,
mas desde então não vivemos. A gente tem essa questão de alcançar essa corrida do ouro, e esses são motivos pelos quais eu não gosto de estar fora do Bitcoin, tentar precificar o que vai acontecer exatamente agora no mercado, né? Mas a gente também tem a outra cara da moeda, que me faz estar um pouco mais averso ao risco, né? Por exemplo, eu não estou me expondo muito em altcoins agora, tomando muito risco. Por quê? Algumas coisas nos indicam que a gente possa ter batido um primeiro movimento ali, né? Um topo deste ciclo. A tendência de longo prazo é clara, mas dentro disso a gente tem ciclos de alta e de baixa, e para mim a gente pode estar chegando próximo de um topo local, certo? Então, a primeira questão são os ciclos do halving, os ciclos de 4 anos. Caso ele venha se repetir, a gente já bateu o topo, mas eu já falei diversas vezes que eu não gosto de me basear só no ciclo do halving. A gente tem os ciclos de liquidez, que por mais que a gente ainda tenha um pouco de liquidez aí para ser injetado nos mercados, ainda tenha gás no tanque, ele está chegando próximo do final, né? Então aqui essa análise da Cross Border Capital que eu trago para vocês, que é uma das maiores casas de análise em liquidez global, nos indica que estamos chegando próximo ao topo. Recentemente a gente teve o Michael Howell, que é o fundador dessa casa de análise, a Cross Border Capital. Muita gente considera ele o godfather da liquidez, dessa medida de liquidez. Fez um discurso falando, né, exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. A tendência de longo prazo é clara, é o debasement trade. Mas no curto prazo a gente tem esses ciclos e a gente pode estar chegando próximo ao topo de um ciclo de liquidez. Então eu vou deixar vocês aqui um minuto só com as próprias palavras dele, certo? Que eu gosto bastante das análises dele. Cross-border basically monitor 90 financial systems worldwide on a monthly and sometimes a weekly basis. And we come up with aggregates and measures of these global liquidity flows. And I would say they work. I mean, I suppose I wouldn't be here if they didn't, but they sort of work. So really understanding that dynamic is critical for understanding asset allocation worldwide. What drives markets is not textbooks, it's money flow. And so where are we in the global liquidity cycle? What's going on? Well, I mean, the short answer is that we're in a strong upwave, and we're probably nearing the top, okay, of the cycle. And I'm going to stress that we've got a cycle and there's a trend, and the trend is probably a lot more powerful, and that trend, which I think courtesy of JP Morgan have been called the sort of monetary debasement trade, that everyone is now jumping on. And that is real. A colleague of mine was at the LME conference this week talking to a scrap metal dealer, a precious metal metal dealer, who's been in the business 35 years. He said normally, with a spike in gold bullion prices that we've just seen, you will see a lot of new supply coming from second-hand gold. He said, I've seen none. No one is trading in their gold. So what is going on is people are understanding that governments, thank you very much, are debasing paper money. That's the trend that we're looking at, and that's eye-wateringly scary, okay? The other thing is a cycle, and you've got a cycle on top of that trend. We're probably coming towards the end of that cycle. I would imagine it may be months or maybe a couple of quarters away, and we've got to be alert to the fact that it may be coming down. And one of the reasons that it could be coming down is probably 2 or 3 things. One is that central banks get scared, okay? Listen to what Jay Powell was saying last night at the Fed. He was saying, look, we're getting now tensions in repo markets. Liquidity is starting to see strains in the US system, and therefore we're going to change our policy maybe a tad. But there's only so much he can do. And one of the reasons you're getting a pickup is that maybe the US real economy is starting to accelerate now simply because there's been so much money thrown at it by the administration and by capex in AI, etc. So we're somewhere near the top of the cycle, but the cycle's been with us, bullish cycle since October of 22. Então, como vocês viram, ele falou exatamente isso. A tendência de longo prazo é clara, é o debasement trade. No curto prazo, a gente pode estar chegando perto de um topo local deste ciclo de liquidez, que o próprio Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, falou sobre isso essa semana, né? Que eles viram que, cara, tava tendo algumas preocupações com liquidez e ele já anunciou que o Fed vai acabar com o QT, tá? O QT, para quem não sabe, é o Quantitative Tightening, é o ato do Banco Central dos Estados Unidos retirar um pouco do excesso de liquidez que tem na economia, né? Quando a gente teve ali o ano de 2020, a pandemia, cara, eles jogaram um monte de liquidez na economia. Agora, desde 2022, eles vêm num processo de drenar esse excesso de liquidez. E ele anunciou que eles vão parar com esse processo. Por quê? Porque eles estão percebendo que pode começar a faltar liquidez na economia. Além disso, a gente tem o quê? Vários cortes na taxa de juros esperados aí para os próximos meses. Então, um corte agora
em outubro, um corte em dezembro, outro corte em janeiro, a galera tá esperando mais um corte lá para junho do ano que vem, depois outro corte no mês 9 e a taxa de juros caindo para 2%. Então, novamente, também estimulando a entrada de liquidez nos mercados. E algo que me preocupa, né, além dessa questão da liquidez, além dessa questão do halving, é o quê? Essa é uma análise que eu fiz mais recentemente e todas as vezes que a gente teve taxa de juros muito alta, né, então próximo ali da casa dos 5% ou mais alta, e houveram cortes abruptos de taxa de juros, né, então a gente veio, por exemplo, aqui da taxa de 5% para zero, aqui também de 2,4% para zero, em 2001 de 5% para 1%. Todas as vezes que isso aconteceu foram grandes crises financeiras, tá? Então eu tava até conversando com o ChatGPT para ver o que aconteceu lá para trás, 1950, 1960, 1970, 1975, todas as vezes que isso aconteceu, a gente teve grandes crises financeiras, tá? Na história mais recente, a bolha do dot-com, a bolha do subprime, né, no mercado imobiliário americano, e também em 2020 a questão da Covid. E agora a gente está num movimento parecido, né? Como eu falei para vocês, o Fed parando com o QT, cortes na taxa de juros por vir, um possível fim do ciclo de liquidez. Então, no curto prazo, essas são coisas que me preocupam e me fazem pensar que não é o momento para tomar muito risco. Agora, no longo prazo, eu sigo firme e forte na minha tese do debasement trade. Eu não quero vender meu Bitcoin agora, eu não quero perder essa possível corrida que a gente vai ter para alcançar o ouro e eu estou feliz em continuar acumulando Bitcoin ao longo dos próximos meses, não importa o preço, eu tô olhando pro longo prazo, certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você ainda não investe em Bitcoin e quiser começar, o MB é a maior plataforma de investimentos da América Latina. Estamos no mercado desde 2013, um dos players mais antigos que tem aí e mais confiáveis. Se você quiser abrir a sua conta, é só clicar no QR Code que tá aparecendo aí na tela ou então no link da descrição, certo? Então, um grande abraço, fico por aqui, até uma próxima e valeu!